A partir de agora, o MG1 abre mais esse espaço para você conversar com a gente. O assunto do MG Responde desta terça-feira é a tontura. Eu recebo a doutora Kênia Assis, otorrinolaringologista, que vai responder as perguntas que você pode deixar no nosso WhatsApp, 999-25-0053. Antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a carreira profissional da doutora Kênia. Ela é formada em medicina pela Universidade Estadual de Montes Claros, fez residência médica em otorrinolaringologia e cirurgia cérvico-facial na Universidade Federal de Juiz de Fora, é membro da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e especialista em tontura e zumbido. Boa tarde, doutora. Vamos para mais uma campanha nossa junto aqui, né, nessa conscientização das pessoas, que parece que a tontura é mais comum do que a gente imagina no nosso dia a dia, né? Boa tarde, muito comum, como você falou na abertura, até 1/3 da população. E se a gente pegar os idosos, até metade dos idosos vão sofrer tontura em algum momento na vida. Olha só, vamos direto aqui então para o WhatsApp, que chegaram as perguntas da Soraya. Gostaria de saber qual é a diferença entre labirintite e vertigem posicional paroxística benigna. É isso mesmo, doutora? Isso. O que ocasiona? Então, labirintite existe, mas é uma infecção do labirinto, então é extremamente rara. E o quadro clínico, a pessoa está normal, de repente começa com muito vômito, muita tontura e perde a audição completamente. É um quadro dramático, bem pior do que a VPPB, como ela falou ali. A VPPB são os cristais que a gente tem dentro de uma estrutura do labirinto, que é o utrículo, que quando elas saem e vão para os canais semicirculares, provocam uma tontura, que é uma vertigem muito rápida, de segundos, quando a pessoa deita, abaixa, levanta, olha para cima, para o lado, e ela não causa nenhum tipo de perda auditiva, nem sensação de ouvido entupido. Então, o tratamento é bem mais simples e é, às vezes, até com resolução espontânea, sem tratamento mesmo. Elas podem se confundir? As pessoas acham que estão com labirintite e, na verdade, está com outra coisa? O que as pessoas confundem mais é a nomenclatura. Na verdade, as pessoas chamam qualquer tipo de tontura de labirintite, pois é. E não é isso, tá? Realmente a tontura mais comum é a VPPB, que é a labirintite dos cristais. Mas a gente sabe que o termo certo é labirintopatia, então é complicado, né? A gente aceita quando se fala labirintite, né? Entendi. Bom, tem mais pergunta aqui chegando pra gente da Maura Lima. Tive uma crise de labirintite tempos atrás, fiz o tratamento, mas de vez em quando acordo tonta com a cabeça ruim. Labirintite tem cura? Pode ter cura. A gente fala que a labirintite sempre tem tratamento e pode ter cura, tá? Nesse caso, parece que ela fez um tratamento há um tempo atrás e ficou algum resquício. Então, é importante a gente fazer um tratamento de reabilitação mesmo, né? Para terminar esses últimos sintomas do paciente, mas sim, tem como melhorar. O tratamento é feito de que forma? É medicação mesmo? A gente está muito acostumado com medicação, né? Mas, na verdade, a gente usa medicação só na fase aguda, na primeira semana, mais ou menos ali. Passou dessa fase, essas medicações são sedativos labirínticos, então ela acaba atrapalhando a reabilitação do paciente. Depois dessa fase, normalmente o tratamento é com reabilitação, é com suplementos, investigando a saúde do paciente e retomando ela. Ótimo. A Cida está dizendo aqui, olha, sofro de hipertensão e sou diabética. Sinto tonteira quando a minha pressão sobe por algum aborrecimento. É normal? Já cheguei a desmaiar. É esperado, né? Normal não é, você está dando tantos sintomas assim, mas pode acontecer tontura quando tem alterações da pressão e mesmo só por ansiedade, por aborrecimento. Mas é o que eu falei na última pergunta, sim, tem tratamento, tem como a gente tem que melhorar isso e evitar que isso volte a acontecer. Ela estava dizendo ali do emocional, isso interfere muito? Muito. É tanto causa de tontura como consequência. Porque pensa só, se você está com tontura há muito tempo, fica inseguro de sair de casa, acaba falando menos com as pessoas, a sua autoestima fica ruim. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que tratar junto do sintoma físico. Tratar o emocional junto com o sintoma físico para os dois melhorarem. Ótimo. Sandra, tontura está relacionado com problemas de visão? Excelente pergunta. O nosso equilíbrio, ele é feito não só pelo labirinto, mas também pela visão e pela propriocepção, que é essa sensação que a gente sabe quando está de olho fechado em que posição que eu estou e, claro, pelo cérebro. Então, se a visão não está funcionando bem, os outros órgãos têm que funcionar melhor ainda para cobrir a falta da visão. E não é à toa que os idosos têm mais tontura, até porque a visão é pior. Cuidar da visão é importantíssimo para a gente ter um bom equilíbrio e não sofrer de tontura. Olha só, a tontura é um sintoma muito comum em pessoas acima de 60 anos, é comum, mas não pode ser sempre normal, né? Por isso merece atenção. Não dá para negligenciar a ajuda da médica, prejudicar a qualidade de vida com isso, porque a pessoa passa a se limitar e abrir mão de coisas que gosta de fazer, tentar conviver com esse sintoma. A Nayara de Paula traz mais informações para a gente, né, Nayara?
Exatamente, Érica. E assim, muito válido a gente falar sobre esse assunto, até porque, segundo especialistas, é importantíssimo ressaltar que nem toda tontura é em decorrência de uma vertigem. Especialmente no caso dos idosos, isso precisa ser levado em conta. Quem me contou foi o doutor Antônio Godinho, que é geriatra, traz mais informações para a gente. Muito boa tarde para o senhor. Quando a gente fala sobre isso, principalmente em relação aos idosos, por que é importante ressaltar e assim, até para tomar um cuidado com a medicação, né? Boa tarde, né? Obrigado pela oportunidade. É isso aí, é fundamental esclarecer primeiro que qualquer tonteira, qualquer tontura é patológico, não é normal o idoso ter tonteira. Então ele deve procurar um profissional e se tratar, nunca se automedicar. Segundo, porque uma das maiores causas de queda com fratura é a tonteira. E como você já disse, nem toda tonteira é vertigem, nem toda tonteira é labirintite, né? Então ela não pode se automedicar e deve se procurar um profissional para fazer um diagnóstico correto e o tratamento adequado. Se o tratamento não for adequado, o que pode provocar no caso dos idosos, especialmente se for utilizado algum tipo de medicamento? Ótima pergunta. Pode gerar efeitos colaterais que a gente chama de iatrogenia em cascata, por exemplo. Tratar uma tonteira que foi por hipotensão postural, caiu a pressão quando ele levanta da cama, porque ele tem, por exemplo, uma cardiopatia e ele toma um remédio para vertigem, além de não resolver o problema, vai estar causando efeito colateral, por exemplo, de parkinsonismo. Então, um idoso tinha uma tonteira e passa a desenvolver sintomas de parkinsonismo, o que vai agravar e aumentar ainda a chance dele cair. Os idosos que estiverem assistindo a gente e para que eles consigam, né, reconhecer, o que eles devem observar e falar, não, estou apresentando uma tontura assim, além do que realmente era o esperado, enfim, para procurar uma ajuda. Ótimo, é isso aí. Reparou, por exemplo, que de manhã cedo levantou da cama, deu tonteira, primeira coisa, procura da próxima vez dar 2 a 5 minutos antes de levantar, procura um profissional para diagnosticar o porquê dessa queda de pressão e não se automedicar, né? Tomar esse cuidado, porque, lembrar, é a principal causa de queda no idoso e fratura. Doutor, tem alguns idosos que não falam, né, que estão tendo essa tontura, mas pessoas que estão próximas podem observar alguns sinais. O que, por exemplo? Com certeza. Ele percebe um desequilíbrio, o idoso começa a andar sempre pendendo para um lado, apoiando sempre, ou levanta da cama, já volta, como se estivesse tendo um pequeno desmaio. São sinais de hipotensão postural e tonteira que deve, primeiro ponto, orienta a sentar na cama, não levanta de súbito quando acorda de manhã, procurar um profissional e, principalmente, não se automedicar como se fosse uma labirintite. E a gente chama atenção para esse cuidado com os idosos que tem relação com qualidade de vida, né? É isso aí. Uma medida que a gente sempre recomenda, além disso, além de procurar, não se automedicar, procurar o profissional fazer o diagnóstico, atividade física. Manter sempre uma vida ativa, melhorar a musculatura, que de qualquer forma, seja qual for o motivo, ele vai ter uma chance menor de cair e uma melhor qualidade de vida. Muito obrigada pelas informações. Érica. Obrigada, Nayara. Doutora, eu estava aqui pensando da atividade física. Eu vou dar um exemplo meu. Esteira. Quanto mais tempo eu fico numa esteira, seja caminhando ou correndo, quando eu saio, quando eu desligo e desço, eu sinto muita tontura. É normal isso? O que acontece com o corpo? Na esteira é normal isso porque o seu corpo está mostrando que você está caminhando, mas a sua visão está parada. Então dá uma certa confusão no cérebro, uma dificuldade dele interpretar esses sinais. Mas pensando em correr na rua, por exemplo, isso não deve acontecer. Na verdade, a atividade física, de maneira geral, ela treina também o nosso equilíbrio. Então, como o doutor falou, realmente é importante para a gente evitar de ter tontura e também para a gente reabilitar os pacientes com tontura. É interessante, inclusive, trabalhar o equilíbrio durante a atividade física, né? Tem muita funcional que trabalha com isso, né? Muito, principalmente para idosos, mas é uma coisa importante, sim, para prevenir também. Ótimo. A Norma está dizendo aqui, bom dia, passei mal na rua, desmaiei, batendo com a cabeça, fui socorrida, fiz até tomografia e não acusou nada, mas tenho muita tonteira quando deito abaixo ou levanto. Tenho que voltar ao médico? Com certeza. É o que a gente falou na primeira pergunta da VPPB, que são dos cristais, né? Quando a gente abaixa, levanta a cabeça e dá muita tontura. E como o geriatra falou a respeito da hipotensão postural. Pode ser também a pressão mudando quando a gente abaixa e levanta. Precisa sim ir no médico, até para não ter outro trauma, não ter outra queda e não correr o risco de ter dessa vez alguma lesão. Pois é, esse que é o perigo, né? Rosalina, de vez em quando fico com tontura, já percebi que é sempre depois de um dia estressante. O estresse pode causar esse sintoma? Pode sim, mas assim, para a gente falar que a única causa da tontura é o estresse, a gente precisa de todos os outros exames normais. O mais comum é que a gente já tenha algum outro tipo de doença que causa tontura e o estresse é só um fator agravante, tá?
Então, por isso que a gente tem que ter calma na hora de falar que é só o estresse. E qual é o exame que vai ajudar o médico a diagnosticar? Na investigação da tontura, a gente costuma fazer exames de sangue, que são bem mais detalhados do que o normal. A gente costuma fazer audiometria, porque o ouvido está envolvido tanto no equilíbrio quanto na audição. E tem 2 exames principais na pesquisa das doenças do labirinto, que é a vectoeletronistagmografia, que a gente chama de Vecto, que ela vai avaliar o nosso labirinto numa frequência mais baixa. E o VRIT, ou videonistagmografia, que é um exame que vai testar o labirinto de uma maneira mais rápida, mais próxima aos movimentos habituais do nosso dia a dia. No exame de sangue, por exemplo, quais são as taxas que precisam ser olhadas para saber se está realmente com alguma questão? No mínimo, a glicose, a hemoglobina glicosilada, exames da tireoide, exames de hormônio masculino e feminino, tá? Sódio, potássio, minerais, vitamina D e vitamina B12 são extremamente importantes para o nosso labirinto funcionar bem. Olha só que interessante. A Carla está dizendo aqui, olha, convivo diariamente com tonturas, andando na rua, fazendo serviço doméstico, tenho 52 anos, sou hipertensa, às vezes sinto fortes vertigens em dias seguidos. Qual o tratamento? É difícil a gente falar assim, né? Mas essas tonturas que ficam a maior parte do tempo, mais de 3 meses, em geral são TPPP, tontura postural perceptual persistente, tá? O tratamento desse tipo de condição, claro que, né, depois do diagnóstico correto, envolve o uso de antidepressivos, envolve psicoterapia, reabilitação vestibular. E é um tempinho prolongado, né? Uma doença mais crônica, com mais de 3 meses de evolução, então a gente precisa de um acompanhamento por um especialista. Ótimo, doutora. Olha, as mudanças hormonais, estresse, como a gente estava falando aqui agora, ansiedade, fadiga, distúrbios do sono, mudanças de humor e fluxos de calor durante a menopausa também interferem no dia a dia da mulher, claro, e é provável que ela comece a experimentar esses sinais diferentes, entre eles a tontura. Gabriel Landim está como uma ginecologista agora para explicar por que isso acontece e principalmente como amenizar esses sintomas. Boa tarde para você, Landim. Ei, Érica, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, tem uma explicação para isso mesmo, viu? É exatamente por isso que a gente convidou a Vanessa Brum, que está aqui comigo, que é ginecologista. Vanessa, obrigado pela entrevista. Primeiro, por que essa associação entre tontura e menopausa? Quer dizer, muito provavelmente pode ser essa a causa de uma mulher que esteja nesse período, né? Boa tarde para você. Sim, boa tarde a todos. Isso, essa associação é muito comum, apesar das pacientes às vezes não conseguirem fazer essa própria associação. Então, elas têm um sintoma e às vezes acham que é por outro motivo. Então, isso acontece muito na perimenopausa e no inicinho ali da menopausa, que é muito comum também. Entendi, interessante. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor por que essa associação acontece entre a tontura e a menopausa. Quer dizer, tem relação com os hormônios também afetam ali o ouvido interno, onde fica o nosso labirinto? Sim, com certeza. A gente sabe que na menopausa e na perimenopausa tem uma série de sintomas que as pacientes vão sentir. E tem alterações nervosas, alterações cardiovasculares e alterações no ouvido interno, que é responsável pelo nosso equilíbrio. A gente sabe que no ouvido interno temos receptores de estrogênio, que são os hormônios femininos que caem nesse período da menopausa. Então, a paciente cursa com esses sintomas e, às vezes, não consegue estabelecer essa relação, que é comum. Então, às vezes, elas acham, será que eu estou com algum problema de outra coisa, de labirinto? E, às vezes, é a própria transição da menopausa, sabendo que tem tratamento para isso. Olha, interessante essa relação com o estrogênio que está no ouvido interno, está no labirinto. Queria te perguntar também sobre o sistema cardiovascular, sistema nervoso, porque se não me engano, isso também afeta muito o labirinto e também está relacionado à menopausa. Sim, exatamente. As alterações cardiovasculares e nervosas desse período aí de perimenopausa e menopausa podem levar aos fogachos, a paciente ter uma perda do sono, ter um aumento de ansiedade, e tudo isso também pode alterar e dar tontura, e não ser necessariamente do ouvido interno. Então, é uma série de fatores, por isso que é importante procurar o médico para estabelecer a exata relação da causa e consequência disso. Agora, tem como amenizar isso? Sim, com certeza. Hidratação, principalmente. Primeira, orientação, procurar o médico e estabelecer a real causa. Hidratação, se alimentar bem. Às vezes, se a paciente não tiver contraindicação, fazer uma reposição hormonal adequada nesse período de perimenopausa. Então, isso é extremamente importante nesse período. Interessante. Quero agradecer as dicas aqui da Vanessa Brum, que é ginecologista aqui conosco. Vanessa, obrigado. Aprendi bastante coisa, viu, Érica, que eu não sabia com você. Bom, vamos trocar ideia com a Milena depois. Obrigada, Landim.
O Landim falou sobre alimentação. Hidratação tem alguma coisa a ver com essa questão do labirinto e, enfim, Sim, a desidratação, na verdade, é uma das causas de tontura que a gente tem que ficar de olho, principalmente no verão e nos idosos. E, na verdade, ela é o tratamento para alguns tipos de labirintite, né? Vamos falar assim. Principalmente uma doença que ficou conhecida, muito conhecida na internet, que chama de síndrome de Meniere, que é aquela vertigem súbita, mas que dura horas, junto com a sensação de ouvido entupido e perda de audição. E aí, um dos tratamentos para ela é uma hidratação adequada, mais de 3 litros de água por dia. Olha só. Mona, tomo 5 medicamentos diferentes de transtorno psicológico, sinto muita tontura e vem desmaios também. É normal? Não, não é normal, né? A gente precisa avaliar se essa tontura é por causa desses medicamentos ou se tem alguma outra causa ou mesmo se é por causa da questão psiquiátrica dela de não estar bem controlada. Precisa ser avaliado. Perfeito. A Sandra, no caso de tontura frequente, para rastrear o motivo, qual médico devemos procurar? É o que a gente chama de otoneurologista, que é o otorrino que se especializou nessa questão da tontura e do zumbido. Ele é o primeiro médico. A partir daí, ele vai fazer a triagem, vai investigar todas as causas e, se necessário, a gente vai passar para os outros, como você chamou, a ginecologista, por exemplo, ou mesmo neurologista, enfim, de acordo com o que a gente achar na causa. Agora, você tocou no assunto do zumbido. Ele tem relação com a tontura? Tem. É muito comum os dois virem associados, né? Porque aquilo que eu falei, né? O nosso ouvido interno, ele tem tanto a função de equilíbrio quanto a função de audição. Então, quando afeta um desses sintomas, pode gerar outro sintoma associado. É o mesmo órgão, então pode vir tudo junto. Perfeito. A Cláudia, minha filha tem muita tontura quando está dormindo. Acorda, abre o olho, vê o quarto rodando, não consegue dormir de novo, às vezes faz até vômito. Já foi no otorrino e o que faço? Investigar melhor e começar o tratamento, né? Isso, de fato, não é normal. A gente precisa saber qual que é o diagnóstico e qual que é o tratamento ideal para ela, que provavelmente não está sendo feito ainda, né? Paloma, gostaria de saber se crise de rinite aguda causa tontura. Muito boa pergunta. Não é o mais comum, mas pode acontecer. Tá tudo interligado, né, doutor? Quem nunca teve nariz entupido é aquela pressão no ouvido. E aí, na hora que espirra, aumenta aquela pressão no ouvido e pode gerar o que a gente chama de uma fístula ali dentro. Passar ar para o ouvido e gerar uma pressão dentro do ouvido e dar uma labirintite temporária, vamos falar assim. Ótimo. Olha, a inflamação de uma parte do ouvido responsável pela audição e pelo equilíbrio pode limitar alguns pacientes de atividades do dia a dia em períodos de crise, mas com o controle da labirintite é possível seguir uma vida normal. E uma dúvida que sempre aparece: pessoas com labirintite podem tirar carteira de motorista? Pode, a Nayara de Paula vai explicar tudo pra gente, mas precisa notificar, né? Ter a notificação na CNH, né, Nayara? Oi, Érico. Olha, segundo especialistas, primeiro, esse candidato, então, vai passar ali, né, por um especialista e essa informação de que a pessoa tem labirintite precisa ser repassada. E aí, ele vai avaliar se a informação consta ou não na CNH. Para a gente saber melhor, convidamos aqui o Wellington Camargos, que é diretor de autoescola. Wellington, boa tarde. Como a gente disse aqui, então o médico faz toda uma análise para ver se essa informação precisa constar ali na carteira de habilitação, né? Isso mesmo. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos. Realmente, ele tem que informar, o primeiro passo é ele informar o médico do Detran que ele tem a labirintite, que ele tem algum problema. Que aí o médico vai avaliar, vai ver como é que está a situação dele e vai informar, vai colocar na habilitação dele só se for necessário, porque não existe nenhuma observação específica para colocar na habilitação sobre isso, não. E a gente chama a atenção para isso, para não ocultar essa informação, porque algumas pessoas às vezes pensam que não vão poder tirar carteira, mas não é bem assim, né? Isso pode ser até prejudicial se não informar. Com certeza. Principal é ele informar o médico, porque se ele ficar com medo, eu não vou informar, senão eu não vou poder tirar minha habilitação. Isso é um perigo, porque ele vai ocultar isso ao médico e depois ele pode causar um acidente, vai prejudicar tanto ele como os demais usuários da via. Então não preocupe. O médico só não vai deixar ele tirar a habilitação se ele realmente não puder de jeito nenhum. Por isso ele vai ter que ter avaliação médica e também do médico que ele já faz o tratamento da labirintite dele. E tem algum teste específico para quem tem labirintite? No próprio exame que vai tirar a carteira, não. Por isso que ele vai ter que informar o médico. Informando o médico vai poder fazer um exame que chama exame de marcha. Como é que é esse exame? Ele vai testar ele andar em linha reta para ver a postura dele, para ver como é que está o equilíbrio. Depois poderá também vendar os olhos dele e ver como é que está o equilíbrio dele. E também andar em círculos para ver como é que fica a postura dele. Isso vai ajudar o médico a avaliar como está a labirintite dele para ver se ele vai poder continuar, tirar a carteira ou também renovar a habilitação dele.
Considerada apta, então, para prosseguir nesse exame, a pessoa vai ser avaliada, assim como os outros candidatos. Sim, não tem diferença. Se o médico do Detran liberou ele para poder tirar a habilitação, ele vai ser avaliado como os demais motoristas. E o que ela deve analisar na hora que estiver no trânsito com relação à labirintite? Se ficou tonta, já parar o carro, qual que é a dica? Isso é muito sério. Por isso, então, ele tem que estar bem tratado. Quando ele sentir mal dirigindo alguma coisa, o primeiro passo, ele tem que parar o veículo mesmo. Só que não é em qualquer local, tome cuidado, porque eu paro o carro em qualquer local, isso pode causar um acidente para ele e para os demais usuários da via. Então ele tem que procurar um local seguro. Procurar um local seguro para o veículo, ele não pode fazer movimentos bruscos, principalmente com a cabeça. Procurar, se possível, deitar num local que tenha pouca iluminação, não tenha ruídos, se possível deitar de lado por causa dos vômitos e assim por diante. E evitar também comer alimentos como chocolate, tomar café, tudo isso pode piorar a labirintite. E se ele for fazer uma viagem longa, principalmente, se possível levar um habilitado com ele, porque ele numa estrada, se ele passar mal vai ser um perigo muito grande. Muito obrigada pelas orientações, Érica. Obrigada, Nayara. A sensação dentro de um carro, doutor, é a mesma lá da esteira, né? É a mesma da esteira, exatamente. A gente está... O seu olho está vendo que está movimentando e o seu corpo está parado e gera uma confusão ali para o cérebro com essas informações conflitantes. Muito bom. Vamos voltar aqui para o WhatsApp. Maria, tenho muita tontura ao abaixar e levantar a cabeça. Fiz o exame, Bera, e não acusou labirintite. Fiz também tomografia, não deu nada. Tenho muita ansiedade e sugeriram que pode ser da ansiedade. Pode ser mesmo? Pode. Na verdade, esse exame de Bera é mais para ver a audição. E grande parte das tonturas, o diagnóstico é através da história. Os exames realmente estão todos normais. Então, é normal aparecer os exames todos normais, não se preocupe. O diagnóstico vai ser dado, apesar disso, pelo médico, de acordo com a história clínica do paciente. Graciene, sinto muita tontura, tenho crise de enxaqueca fortes e labirintite. O que fazer para melhorar meu dia a dia? Tem a relação da enxaqueca? A gente chama de enxaqueca vestibular ou migrânia vestibular. É extremamente comum a enxaqueca e por isso é comum a tontura por causa da enxaqueca. E aí os cuidados para isso são os mesmos cuidados da enxaqueca. Então, dormir bem, se alimentar bem, cuidado com queijo amarelo, com fatores da alimentação que podem agravar. Cuidado com hormônios também, pioram muito a enxaqueca. E também cuidado com bebida alcoólica. Daniel, às vezes sinto muita dor de cabeça e tontura. O que fazer? É a mesma relação, né, da enxaqueca também. Isso. A gente pegando do ponto de vista da alimentação, existem alimentos que, o queijo, né, agora o café... Em relação à enxaqueca especificamente, principalmente os alimentos condimentados e queijos amarelos, tá? Sim. E também uva e vinho de maneira geral, tá? Fora isso, a gente tem de pessoa para pessoa e é muito variável. E para tontura, tem algum alimento específico que possa provocar? A gente tem que tomar muito cuidado com açúcar e massas de maneira geral para não ter elevação muito grande de picos de insulina, né? Flávia, tem um zumbido constante no ouvido e até hoje não encontrei tratamento. O que pode ser feito? O zumbido é um outro sintoma do nosso ouvido interno, é diferente da questão da labirintite, né? Isso precisa ser avaliado com vários exames e também pelo exame do próprio médico, tá? Mas sim, tem tratamento, mas tem que ser com um especialista, com um otoneurologista, que ele vai saber o que fazer. Mas só para ter uma noção, né? Pode ser com aparelho auditivo, pode ser com dieta, pode ser com atividade física, pode ser com reabilitação vestibular, pode ser com psicólogo, varia imagino que bastante. deve ser desesperador para a pessoa. É rápida essa cura ou esse tratamento? Quanto antes a gente começa, mais rápido é o tratamento. Mas, infelizmente, até hoje a gente pega pacientes com longos anos de sintoma e aí realmente o tratamento é um pouco mais demorado mesmo. Ok, bom, e tem ainda a terapia de reabilitação vestibular, gente, que é um tipo de fisioterapia que envolve exercícios e atividades que ajudam o cérebro a se adaptar às mudanças e melhorar o equilíbrio e a coordenação. Landim vai mostrar algumas manobras pra gente. Diga, Landim. Ei, Érica, exatamente. Tem algumas manobras que, em certos casos, podem ajudar muito a pessoa, de fato, reabilitar o labirinto e aí ter vida normal. Quem está explicando isso aqui para mim é a Janine Guércio, que está aqui. Ela é fonoaudióloga, especialista nessa área. Aliás, mostrar um desafio para vocês daqui a pouco. Dá uma olhada nessa tela. Eu quero que você de casa daqui a pouquinho faça o teste aqui com a gente para ver se você consegue ficar olhando para essa tela
Janine, explica melhor para a gente. Aqui é um tipo de reabilitação visual. Imagens ao vivo do Evandro Carvalho aí para você. Evandro, segura aí para o pessoal de casa. Eu quero ver se vocês conseguem ficar olhando para essa tela, Janine. Como é que isso pode ajudar? Isso vai ajudar principalmente em paciente que tem cinetose, que passa mal em viagem e não consegue, né, sente enjoo. Então, esse é um dos exercícios. É um exercício de tela que eu coloco para o paciente, onde ele tem que fixar o ponto sempre na reta e para poder estimular todo esse labirinto a não reagir com a tontura e o enjoo. Interessante, vou vir aqui para a Janine agora para ela explicar um pouquinho melhor para a gente, porque exercícios como esse, visuais, conseguem então treinar o labirinto, é isso? A gente tem que ficar olhando exercícios habituais para poder reabilitar esse labirinto. Sim, os exercícios de reabilitação vestibular, eles são para fortalecer o labirinto. E ele é indicado, ele é personalizado, é para cada tipo de patologia. Então, para cada diagnóstico, eu vou determinar um exercício específico, para que seja bem assertivo. Então, por exemplo, o paciente que tem diabetes, ele toma medicamento, o medicamento causa tontura, só que ele não pode ficar sem o remédio. Então, eu posso fortalecer o labirinto dele para que ele venha a continuar a sua vida sem ter tontura. São vários desenhos, né? Este aqui é um tipo, mas existem várias reabilitações visuais. E a ideia é que você fixe o olhar, que você olhe para um lado e para o outro. Por que isso vai ajudar? De que forma? Sim, eu posso fazer com que ele fixe só o olhar, eu posso fazer ele caminhar pela sala, olhando para um lado e para o outro. Eu posso pedir que ele fixe só do lado direito ou só do lado esquerdo, e eu vou estimulando esse labirinto de diversas formas. Essa é a reabilitação visual, mas tem também a de equilíbrio. A gente tem um exemplo aqui, né? Inclusive, nós vamos contar com a ajuda aqui do... Como é que é os nomes do senhor? Gilberto. O Gilberto está aqui conosco, que faz tratamento. E, neste caso aqui, é uma reabilitação de equilíbrio. Sim, é uma plataforma. Aqui nós estamos sem o apoio apenas no chão, mas essa plataforma pode estar ligada também pela TV. E aí, com o jogo, né, com a atividade, ele vai movimentando o corpo para frente, para trás, sendo que ele tem que permanecer com todo o seu equilíbrio para o lado, sem que ele caia da plataforma. Então, o pé não pode movimentar e ele vai apenas oscilando o corpo. Interessante. Às vezes dá para dificultar um pouco, colocando um colchãozinho ali também, né? Dá para a gente... Vamos colocar aqui o colchão ao vivo, então, para dificultar a situação aqui, vamos ver como é que funciona. E aí, manter o equilíbrio, esse é o desafio. Isso vai treinando o labirinto? Sim, e vai fortalecendo, tanto a nível periférico quanto a nível central. Então, eu faço com os olhos abertos, faço com os olhos fechados, e ele vai fortalecendo todo esse labirinto com esses movimentos aqui. Interessante. Eu quero também chamar a atenção para a caminhada. Eu vou passar para o outro lado aqui, Evandro, para você mostrar para o pessoal, porque tem também a caminhada sobre o colchão, que ajuda muito. Sim, ele vai caminhar, vem à frente, olhos abertos, ele vai para trás, andando para trás. Ele pode fazer só assim, parado, onde ele vai movimentar o corpo, rodando o corpo, roda todo o corpo, gira o corpo todinho. Tá vendo? Em cima do colchãozinho. Em cima do colchão, pode fazer no chão. O movimento da cabeça também pode estar assim, ou como ele pode estar com a cabeça para baixo, pode estar com a cabeça para cima, olhando o teto, olhos abertos e olhos fechados. Então, de acordo com a patologia do paciente, a gente vai dificultando. Exato. Por isso, a ajuda de um profissional é tão necessária. Existe também, você já deve ter ouvido falar, aquela reabilitação labiríntica de reposicionamento ali dos cristais do labirinto. Queria que a senhora fizesse uma demonstração, por favor, pedir ajuda para ele aqui. É claro que a gente vai apenas dar uma pequena demonstração, mas é claro que é uma reabilitação que deve ser feita, a gente chama atenção por um profissional, um fonoaudiólogo especialista, mas ela vai dar a demonstração de como também é possível reposicionar os cristais do labirinto em caso de crise, por exemplo, a pessoa que está passando por uma crise labiríntica. Então ela vai mostrar para a gente aqui agora como é que isso é feito. Não tem tabu, ou melhor, existem tabus, mas não tem risco, né? Melhor dizendo aqui, para esse reposicionamento, e ela vai mostrar aqui para a gente, então, vamos acompanhar um pouquinho. Mais para cima. Aqui ela está posicionando o paciente. Mais para cima. Aí, olha aqui para mim, e a gente vai só deitar. Deita. E aí o paciente solta a cabeça. Aqui mais próximo, Evandro, para a gente mostrar. Aqui ela vai reposicionando. Isso
Quando o paciente tem tontura por causa dos cristais que estão fora do lugar, ele vai ter, os olhos vão dar nistagmo, vai balançar o olho. Né? No caso do Gilberto, não é a questão. Porque tá? ele já está tratado. Está tratado, isso. Bacana. Aí, essa é uma manobra que a gente faz de reposição, mas eu faço para o outro lado, Sim. eu faço virando a cabeça para o chão, Bacana. então tem várias posições. Quero agradecer o seu Gilberto aqui, melhorou bastante, o senhor não conseguia fazer muita coisa, né? Muito. Não conseguia. Direção, Bicicleta. bicicleta, assim, coisa que determinava o equilíbrio, você começava a sentir que estava vendo a diferença e colocando até a gente em risco. Com certeza. Agradeço, seu Gilberto, a participar com a gente aqui. Eu vou terminar, então, fazendo o meu teste, tá? Eu tenho labirintite, tá, gente? Então, eu deixei para o final desse ao vivo o meu teste exatamente por isso, tá? Porque aí não comprometeria esse vivo, tá, Érica? Agora eu vou fazer meu teste aqui, ó, para frente, para trás. E qualquer coisa, o Evandro tá aqui para me segurar, viu, Evandro? Érica, volto com você aí. Tá certo? Ó. Landim. Obrigada. Ainda preciso de você ainda, hein? Obrigada. Até já. Vamos para a última participação do telespectador do MG Responde, que hoje tira dúvidas sobre tontura. O Eduardo diz: sou motorista, gostaria de saber se o estresse no trânsito pode causar tontura. Pode, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes a gente já tem um tipo qualquer de doença do labirinto e o estresse piora mais ainda. E como o outro entrevistado falou, né? Nessa hora, tomar cuidado, parar o carro em um local seguro e esperar passar. Pois é. Fernanda, minha mãe, Rosa, teve Covid no final de dezembro do ano passado, teve sintomas de tonturas, como se fosse labirintite, e quase não estava escutando direito. Ela está tendo de vez em quando, às vezes até forte demais, até hoje. Isso pode ser por conta da Covid ou pode ser mesmo labirintite? A gente tem sim, né, a síndrome pós-Covid que atinge também o labirinto, com perda de audição e também com tontura. Na verdade, a gente causa uma neurite vestibular, uma inflamação do nervo que faz tanto a audição quanto o nosso equilíbrio. E essa lesão é um nervo, é permanente, a gente precisa reabilitar o paciente, tanto com o aparelho auditivo quanto os exercícios de reabilitação vestibular para voltar ao equilíbrio. Nós mostramos até a Rita, né, na reportagem da Letícia, que teve Covid e esse pode ter sido uma sequela. A gripe normal ou outro sintoma respiratório pode também trazer isso? A neurite vestibular sempre aconteceu, era um pouco mais rara, mas ela sempre aconteceu depois de uma gripe, depois de um resfriado. E normalmente ela acontece assim 3 semanas, 1 mês, depois desse episódio a pessoa não relaciona. Mas não é um quadro crítico. Na verdade, assim, o quadro da Covid é bem mais pronunciado do que o quadro de neurite vestibular por outros vírus, tá? Então é uma coisa autolimitada que vai passar, mas precisa do acompanhamento médico. Ótimo. Helena, tem as síndromes POTS e vasovagal. O que posso fazer para diminuir as tonturas? Abaixar e levantar bem devagar e também beber bastante líquido. Esses são os principais cuidados para quem tem a síndrome vasovagal. No caso, quando ela estiver em crise e alguém estiver perto dela, como é que pode socorrer? Ah, tá. Tem que sentar e, de preferência, colocar as pernas para cima, para o sangue ir mais para a cabeça, né? E passa rápido, né, doutora? São segundinhos. Segundinhos. Kika, tenho tonturas às vezes e digo sempre que é problema de fígado, pois nesses casos comi alimentos gordurosos. Será mesmo? Nesses dias não consigo nem sair da cama e só passa a noite. São muitas horas com tontura forte. Isso é uma crença, mas é muito difícil a gente achar esse tipo de caso. Assim, pode acontecer, mas é extremamente raro. O mais comum nesses casos é o que eu falei do açúcar do sangue. É comer alimentos ricos em carboidratos, variar bastante o açúcar do sangue e por isso sim ter tontura, tá? Não relacionado exatamente com a alteração do fígado. Perfeito. Lucília, minha filha tem 14 anos, de vez em quando fica tonta. O que pode ser? Quais exames ela precisa fazer? Então, como eu falei, a maior parte dos diagnósticos é através da história clínica do paciente, então precisa ser bem avaliado. E, em geral, a gente vai pedir os exames de sangue, exame de audiometria, de Vecto e do Verrit. E, dependendo do caso, é uma adolescente, né? Então, pode ser necessário também uma ressonância de crânio para excluir tumores e causas neurológicas. Vamos para a última pergunta da Áurea. Meu pai tem labirintite, mas o que mais incomoda é o zumbido. Já foi em vários médicos, mas não melhora. O que ele deve fazer? Isso é comum acontecer. A pessoa tem uma doença do ouvido e a tontura melhora, mas o zumbido continua ali como sequela, tá? Isso é uma coisa muito séria que causa muito transtorno para o paciente, principalmente transtorno emocional. Ele precisa ser avaliado pelo otoneurologista para ver qual é o principal tratamento para ele. Se é um aparelho auditivo, se é um remédio, se é exame de sangue, ou mesmo se é um tratamento psicológico, porque isso interfere muito na qualidade de vida. Perfeito, doutora Kênia, muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Obrigada a todos que participaram também. Uma ótima semana.
Eu que agradeço para vocês também.